Olá pessoal, espero que todos estejam bem. A gente vai dar continuidade à nossa aula e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo acerca do capítulo 3, que é acerca dos reinos e impérios africanos. A gente sabe que aqui no sétimo ano a gente está estudando o período da Idade Média, né, o período medieval, e esse período, uma das características do início desse período é que nos diferentes continentes os seres humanos, a humanidade vivia de forma isolada, sem ter conhecimento e sem ter contato, nenhuma relação com os outros povos do resto do mundo, dos demais continentes. Então a gente já viu como se vivia na América, vimos alguns dos povos e civilizações da América, maias, astecas, incas, tupis, e agora a gente está vendo o continente africano, né? Nós já vimos acerca do continente africano. Nós vimos alguns dos maiores impérios que existiu durante a Idade Média, né, nesse continente. Nós estamos focando aqui principalmente nos impérios e nos reinos de Gana, do Mali, Reino do Congo e o Império de Songhai. A gente viu mais ou menos a localização de cada um desses impérios, né? O Reino do Congo, assim como o Reino do Mali, de Gana, foram reinos, inclusive que têm uma ligação muito forte com o Brasil. Por quê? Porque milhões de pessoas foram trazidas dessas regiões da África para o Brasil para trabalharem como escravos nas plantações de cana-de-açúcar, nas plantações de algodão, de café, né? Então, muito da cultura do povo iorubá, né, do povo banto que vivia na região do Congo, o povo iorubá que vivia na região do Império do Mali, certo? Muito dessas culturas vieram para o Brasil, né? E faz parte da nossa história, mesmo que a gente não saiba disso, né? Desde a nossa o nosso, as nossas características físicas, né? Todos nós temos uma parte do nosso sangue que é sangue afro, negro, né? Muitos de nós temos características, a nossa cor, a nossa pele, ou o nosso cabelo, ou algum traço. No caso, algum traço corporal, como aqueles corpos mais né, como é que eu vou dizer, mais desenvolvidos, tanto dos homens como das mulheres, todas são características afros, né? Afrodescendentes. E também muito da nossa cultura, né? O trabalho com o barro. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas das palavras do nosso vocabulário que têm influência africana. Berimbau, quiabo, samba, cafuné, cachaça, bunda, fofocar, farofa, bagunça, birita, cafundó, cafuné também, canga, maluco, né? Não só essas, mas muitas outras e a influência africana na nossa cultura não vem apenas no nosso vocabulário, vem, como eu já falei, no nosso corpo, vem na nossa forma de religiosidade, nos nossos hábitos, a utilização do barro para a construção, né, tijolos, a utilização do barro para vasilhas, cerâmicas, né, religiões de matriz africana, de influência africana, como nós temos no Brasil várias, né? Comumente as pessoas chamam de macumba, mas nós temos, às vezes, até uma forma preconceituosa da gente falar macumba, já que macumba é um instrumento musical, mas seria mais correto nós falarmos candomblé, umbanda, outras também como tambor de Minas, é, dentre outras, né? E os povos e impérios africanos trouxeram também
várias outras influências para o Brasil, como a música, o samba, o axé, né? A nossa música brasileira, ela é muito percussiva, né? Utiliza muito tambores, tudo isso vem da cultura africana. E nós estudamos, já começamos a compreender de que forma o continente africano ele era permeado, cheio de povos, impérios, né? Inclusive, após o surgimento da religião islâmica, surgiu na região, ao longo do deserto do Saara, dezenas, centenas de rotas comerciais. Havia cidades riquíssimas, que até hoje são capitais de países, né? Cairo, no Egito, Suiná, Trípoli, na Líbia, Tunis, Ceuta, no Marrocos, cidades riquíssimas que os árabes, os muçulmanos, começaram a desenvolver rotas comerciais com outras regiões do Saara que faziam parte do reino do Mali, do reino Songhai, do reino de Gana, porque eram regiões riquíssimas em metais preciosos como ouro, prata, pedras preciosas, madeira nobre, peles de animais, né? Vários tipos de artesanato. Então, o que foi que permitiu, nós chegamos a ver o que permitiu o desenvolvimento dessas rotas comerciais, primeiramente, foi uma inovação no transporte de mercadorias e ao longo do deserto. Essa inovação foi justamente um animal extremamente adaptado ao deserto que os árabes muçulmanos levaram, né, da sua região, da Arábia, até o deserto do Saara, que é os camelos. Os camelos conseguem passar mais de 50 dias sem precisar beber água, e só por isso que é logo após o século VII, né, assim, que nós vamos ter o desenvolvimento, a expansão dessas rotas saarianas ou transsaarianas, ou seja, as rotas que atravessavam o deserto do Saara. Cheguei até a falar que o reino do Mali era, em sua época, o reino mais rico do mundo, né? E vimos também de que forma a religião islâmica que surgiu na região da Arábia Saudita, né? Aliás, na região da Arábia, deixa eu voltar aqui um pouco, seria a região onde hoje fica a Arábia Saudita, Emirados Árabes, países como Omã, toda essa região, Síria, né? Dessa região aqui, né, que a gente chama de, na época era chamado de Arábia, hoje nós podemos chamar de Oriente Médio, o islamismo se espalhou por toda a região do norte da África, né, a parte de cima da África, que é a parte que fica o deserto do Saara. Nós chegamos a ver um pouco sobre o surgimento do Islã, o que significa essa própria definição, Islã, submissão a Deus, obediência a Deus. Aquele que cultua o Islã é chamado de muçulmano, ou seja, aquele que se submete a Deus. Nós vimos que o islamismo é uma religião monoteísta, assim como o cristianismo, o catolicismo. O islamismo acredita em um único Deus, né? Vimos que o Islã começa no século VI, a partir das visões tidas por Maomé, né? Segundo Maomé, em uma de suas viagens, o anjo Gabriel teria lhe aparecido e lhe revelado que havia um único Deus. Esse Deus se chamava Alá, e só haveria um profeta, ou seja, aquele que iria ensinar sobre esse Deus. E esse profeta seria Maomé, né? Então, a partir daí, Maomé começa a pregar, essas ideias vão conquistando cada vez mais pessoas e surge a religião islâmica. Vimos que para eles o ponto sagrado, né, é a basílica
é a Caaba, que fica em Meca, na cidade de Meca, na Arábia Saudita, onde fica a pedra sagrada, uma pedra, uma rocha, talvez um meteorito, que é preta, a pedra negra. Segundo a fé islâmica, era uma pedra presenteada aos homens por Deus, seria branca. Com o passar do tempo, os pecados dos homens foram enegrecendo a pedra, né? E a peregrinação anual de milhões de pessoas até Meca para verem a pedra negra, né? A Caaba. A expansão do Islã, a gente viu que o islamismo, eles têm a ideia da jihad, né? Bem aqui. A ideia da jihad é o fato de que todo aquele que é muçulmano deve ter obediência ao islamismo e deve cumprir aquilo que lhe for chamado. Então pode ser, essa obediência pode ser, e esse compromisso pode ser tanto de ir às basílicas, rezar, como pode ser também um momento de guerra, de conquista, né? Todos os muçulmanos eram unidos sob a liderança do califa. Quem era o califa? Era aquele que era considerado o sucessor de Maomé, após a morte dele, né? E esses exércitos iam conquistando outros povos, né? Sobre a cultura islâmica, a gente viu que eles desenvolveram escolas, faculdades. Eles não tinham conhecimento como inimigo da fé, pelo contrário, o conhecimento deveria auxiliar a fé, né? E o livro sagrado para os muçulmanos é o Alcorão, né? Continuando, a gente chega hoje ao nosso conteúdo. O nosso conteúdo de hoje tem como foco os impérios de Gana, do Mali e os griots. A gente vai estudar hoje da página 52 até a página 56, certo? Deixa eu só conferir aqui. Isso, até a página 56, da 52 até a 56. Aqui na página 52 nós temos algo muito importante para a gente destacar, é o fato de que a difusão, ou seja, a expansão do islamismo na África, aqui no segundo parágrafo, aconteceu principalmente por meio do comércio, pois além de suas mercadorias, os comerciantes muçulmanos levavam consigo suas crenças e ideias. Então vejam só de que forma na África tem a ver a expansão das rotas de comércio com a expansão da fé islâmica. Esses comerciantes, esses mercadores muçulmanos iam comercializando, comprando e vendendo produtos e também falando da sua fé. E era até uma forma desses reis, líderes, imperadores africanos, desses impérios que nós estamos estudando, terem mais lucro, porque os muçulmanos eles tinham o interesse de comercializar com um líder que também fosse muçulmano, né? Que também acreditasse no mesmo Deus. Então era uma forma de você ter mais lucro, você se convertendo àquela religião. Então através do comércio, né, foi que se deu a difusão, a expansão do islamismo na África. A gente vai passar um pouco mais e a gente vai chegar aqui ao reino de Gana, né? Só para exemplificar melhor, o reino de Gana, podemos ver aqui no continente africano, o reino de Gana, né, ficaria aqui ao norte, não é isso? Juntamente, o reino de Gana, ele vai ser, em um determinado momento, no século XIII, ele vai ser conquistado pelo reino do Mali, e é por isso que aqui o reino de Gana é apresentado como parte dentro do reino do Mali, porque depois ele vai ser conquistado, né? Então ficaria situado nessa região aqui, ao norte da África,
numa região que pertence ao próprio deserto do Saara, não é isso? Uma característica importante do reino de Gana é que eles tinham muitas minas de ouro, era um império muito rico, e é por isso que depois, quando o reino de Mali conquistar o reino de Gana, vai ser o reino de Mali o mais rico do mundo, porque vai ficar com as minas de ouro de Gana, né? Nós temos aqui algumas cidades do reino de Gana. É importante destacar que o reino ficava localizado entre o deserto do Saara e os rios Senegal e Níger, né? Então é uma região desértica, é isso? Os habitantes eram conhecidos como soniqueis, né? E viviam principalmente da agricultura principalmente, do comércio com os povos da região e também da exploração de ouro, no caso aqui por parte da nobreza, dos reis, né? Que as minas pertenciam à nobreza do país, à elite do país. Grande parte da população vivia da agricultura e alguns viviam do comércio com os povos da região. Só depois que os árabes buscarem se expandir na África e também buscar estabelecer comércio com eles, é que vai surgir um comércio, vamos dizer assim, muito maior, porque deixa eu voltar aqui um pouquinho, como a gente viu aqui, ó, a região de Gana, aliás, o reino de Gana, onde poderia ficar aqui as cidades de Kobe, Salém, por exemplo, os comerciantes comercializavam com os povos da região. Foram os árabes, através da implementação do camelo, né, que conseguiram criar várias dezenas de rotas comerciais com povos, cidades, né, de muito longe, até mesmo levar essas mercadorias para fora da África. Os árabes levavam mercadoria, ouro, pele, madeira, especiarias como pimenta do reino, canela, levava para regiões como Índia, China, Japão, para a Europa, para a Itália, né? Então isso levou esses reinos africanos a terem uma grande lucratividade, ganharam muita riqueza através do comércio depois que os árabes, e isso ajudou muito eles a se converterem ao islamismo, né? Como eu já falei, um dos elementos que permitiu isso foi a implementação do camelo. Uma característica importante ainda sobre o reino de Gana é que para o soberano, para o rei de Gana, era muito melhor ele ter súditos do que terras. Por quê? Pela cultura, pelas leis de Gana, cada súdito deveria o quê, ó? Deveria pagar tributos e até mesmo servir, era obrigatório servir em períodos de guerra. Então era muito melhor você ter muitos súditos, porque todos teriam que pagar tributo, né? Impostos, e ao mesmo tempo, em um período de guerra, ele era obrigado a servir, né? Nós temos até essa citação aqui que diz assim: sua soberania exercia-se sobre os homens e não sobre a terra, né? Ou seja, o que era que o soberano, que o rei de Gana queria? Que as pessoas do reino pagassem seus tributos. A terra podia pertencer à pessoa, ou até mesmo eles nem faziam questões de conquistar tantas terras, mas sim de conquistar pessoas, né? Os servidores do reino, isso é muito importante a gente destacar também, que é o nível de sofisticação da administração desses impérios africanos na época da Idade Média, né? O reino de Gana contava com muitos servidores, né, funcionários, desde aqueles mais ligados ao cotidiano, né, os afazeres do dia a dia, até aqueles que eram embaixadores, escribas, aqueles que eram responsáveis por estabelecer comércio com outros povos, certo?
aqueles que eram responsáveis também por oficializar os decretos, as leis. Aqui na figura central nós temos aquele que seria o rei, né? Aqui, por exemplo, nós podemos ver alguns servidores mais ligados ao cotidiano, aquele que carregava os símbolos da monarquia. A gente poderia chamar, não, eles não recebiam esse nome, mas poderíamos chamar de escudeiros, cavaleiriços, né? Que eram aqueles que lidavam diretamente com os objetos pessoais do rei, né? Até mesmo algumas figuras que podemos ver aqui destacada como o que seria uma guarda, né? Alguns aqui com objetos musicais e também aqueles que seriam talvez a figura de ministros, embaixadores, altos cargos, né? E na sequência a gente vem aqui com o Império do Mali, né? O Império do Mali, ele também vai ser, só para a gente situar mais uma vez, deixa eu ver. Ele também vai ser na mesma região, olha só, aqui no norte da África, né? Na região onde ficava o povo chamado de Yorubá, que foi um dos povos que vieram aos milhões para o Brasil como escravizados, né? Na época da colônia. Então estamos falando dessa parte da África aqui ainda, né? A parte norte. O Reino do Mali. Aqui, pronto. Na nossa página 54, a gente já vê que o Reino do Mali, ele vem na sequência, a partir do século XIII. Foi o reino que conquistou o Reino de Gana, então ficou para ele tudo aquilo que era a base da riqueza em Gana. E um dos principais pontos eram as minas de ouro. Tanto é que o Reino do Mali vai se tornar o reino mais rico do mundo nessa época, entre o século XIII e o século XV, século XVI. Né? O rei de Mali era chamado de Mansa Musa. Né? Assim como Gana era um reino militarizado, tinha grandes exércitos. Aqui a gente traz até o nome, o livro traz o nome de algumas cidades, né? Gal, Tumbucto, Gené, né? Sobre a população de Mali, era formado por diversas etnias, ou seja, diversos povos, onde hoje fica o país chamado Senegal, entre o Senegal e Níger, né? Que também são nomes de rios. Aqui nós temos uma imagem da cidade de... Deixa eu ver... Cadê? Aqui. Mesquita de Gené, no Mali, considerada a maior construção em adobe da atualidade. O que é adobe? Adobe é tijolo de construção feito a partir da mistura de barro argiloso e palha, né? Lá no início da nossa aula eu dizia que a nossa herança de utilizar o barro para a construção, né? Nossas casas, a grande maioria é de tijolos feitos de barro, argila. Isso faz parte da nossa cultura, da nossa influência africana, né? Foram os africanos que desenvolveram essa técnica. Na África é muito comum utilizar o adobe, que o barro vai sendo utilizado com palha. A palha serve como fibra, não deixa o tijolo se quebrar. Mesmo que se quebre, ele fica unido. Por quê? Porque tem palha misturado com ele, né? Então aqui nós temos um exemplo de arquitetura, né? Africana, nesse caso aqui de Mali. Uma mesquita. Mesquita, o que é uma mesquita? É um templo religioso muçulmano. É como se fosse uma igreja para um católico ou para um evangélico, né? Os muçulmanos chamam seus templos de mesquitas. A gente pode perceber também a importância do comércio no Reino do Mali, até mesmo porque, como eu já falei, foi o reino em sua época, do século
XIII ao século XV, o reino mais rico do mundo. Todo o ouro que chegava na Europa, na China, na Índia, nos países, nos impérios nos maiores impérios da época, o ouro vinha do reino do Mali, né, das minas. O que fez do Mansa, que era como era chamado o rei em Mali, o que fez do Mansa o homem mais rico do mundo em sua época, né? Mas não só disso vivia todo o reino do Mali. Havia também comércio de sal, couro, cobre, marfim, tecido, noz de cola, que era utilizado para fazer bebidas, xaropes revigorantes, né? Hoje a noz de cola é usada para fazer Coca-Cola, é um dos ingredientes da Coca-Cola, né? E grande parte das pessoas mais humildes dos vilarejos viviam da agricultura, da criação de animais, da pesca, certo? Algumas cidades, nós já falamos o nome, Gené, Gaô, Tubucto, né? E o Império do Mali, ele também vai sofrer influência islâmica, né? O Mansa, o rei de Mali, ele também se converteu ao islamismo, tanto pela questão do comércio, né, que era muito intensa com os povos islâmicos, como também já havia, desde o século VI, uma relação muito grande desses povos da África, dessa região do deserto do Saara, com os árabes muçulmanos. Então, era algo comum na região, né? Então, houve a construção de muitas mesquitas no Reino do Mali. Tanto é que o capítulo abre com uma mesquita, né? Aqui é só um exemplo do nosso livro que ele traz de escultura, né? Escultura uma imagem comum utilizada no Reino do Mali. Na página 56, nós temos algo que é acerca dos griots e a história de Mali, né? O que são os griots? Na cultura africana, não havia, não há por tradição a escrita. A forma de guardar a informação na cultura africana é através da oralidade, ou seja, através da história falada, da história contada, né? Quem é que tem essa responsabilidade de contar a história, né? São os mais velhos. Essa missão é considerada uma missão, uma atividade sagrada, né? Você ensinar, você educar, você contar a história. Na nossa cultura, a gente guarda as informações através da escrita, né? Já eles, a cultura africana, ela é mais tradicional, né? E as pessoas responsáveis por contar essas histórias, as pessoas que contam as histórias, que ensinam acerca do passado, que ensinam acerca do mundo, são chamadas de griots, né? Eles são encarregados dessa tarefa que é considerado, como eu já falei, algo sagrado. Inclusive, os griots, tanto pode ser uma pessoa, aquele mais velho que senta para ensinar acerca do trabalho, ensinar acerca da história do povo, ensinar acerca da religiosidade, né? Acerca da experiência do mundo, como pode ser também pessoas, griots são pessoas mais velhas que vivem, né? Sempre tomam essa atividade como forma de sobrevivência. Então eles saem de um povoado para o outro, contando histórias, né? É uma tarefa, uma atividade que juntava, né? Chegou um griot na sua tribo, no seu povoado, então todos naquele momento, naquele dia, iam se reunir para escutar ele contar a história, para ele ensinar, né, acerca de algo. Como eu já falei, são figuras extremamente respeitadas na cultura africana. O mais velho
a pessoa mais velha da casa, ela é a pessoa mais importante. Por quê? Porque é ela quem tem a sabedoria, é ela quem tem a experiência, certo? Então os griots eram esses responsáveis por repassar as histórias contadas de geração em geração. No Império do Mali, por exemplo, a história dos reis era repassada através dos griots, né? Quem tinham sido os reis, que fatos, que acontecimentos, que feitos fizeram cada um dessas pessoas, né? A que família pertenciam, como foi o reinado de cada um, quem é que era é, sábio, quem era mais bravo, né? Quem tinha as melhores características, quem era mais honrado, né? Tudo isso cabia aos griots falarem, né? E esses griots que tomavam como tarefa para si apenas repassar as histórias, contar as histórias, né? Eles se utilizavam de instrumentos musicais. Aqui nós temos um instrumento muito parecido com o que seria o berimbau, né? São instrumentos de corda que são ampliados por esse bumbo, que são feitos a partir de cabaças, não é isso? Então, como vocês podem ver, a, a roupa do griot, ela chama a atenção, ela tem uma cor, né, colorida, as cores que representam a sabedoria, são pessoas mais velhas, né? Somente pessoas mais velhas podem ser chamadas de griots. Aqui nós temos uma foto, uma imagem mais atual, né? Podemos ver de que forma um griot conta a história, sua narrativa vai sendo acompanhada de um acompanhamento musical, né? Ele vai declamando a história, né? Então o griot ele tem essa responsabilidade de ensinar os mais jovens acerca do passado, acerca daquilo que é valoroso para aquele povo, para aquela cultura, acerca da linguagem, acerca da religião, né? Esses são os griots. E como eu já falei, o griot pode ser é, qualquer pessoa mais velha, pode ser considerado um griot, né, a partir do momento que ele é também um contador de história, que, como eu já falei, diferente da nossa cultura, que contar história é algo considerado com pouca importância. Na cultura africana, a história ela tem um peso, a palavra ela tem um peso de maior valor, muitas vezes, que uma lei. A palavra, né, não pode ter mentira na palavra, né? Ainda mais quando você está contando uma história de alguém, de pessoas que já se passaram. Então você não pode mentir, né? Então aqui a gente vê uma pessoa mais velha, né, sentada em uma esteira contando é, uma história para um grupo de pessoas mais jovens, né? É assim que se dá a transmissão do conhecimento na cultura africana, e também isso influenciou demais no caso da nossa cultura brasileira. Nós temos, depois da televisão e da internet, isso diminuiu mais, mas até hoje nós temos o hábito de, em algumas casas, geralmente das pessoas mais velhas, né, dos avós, dos pais, os filhos se reúnem à noite para conversar, para no terreiro, no alpendre, tomar um café, né? E isso ainda é herança, né, que foi trazida para nós com os povos que vieram da África. Antes da televisão, os mais jovens ficavam brincando, depois se sentavam ali para ouvir os mais velhos conversar. Era ali que aprendia sobre o trabalho, era ali que aprendia sobre o mundo, era ali que aprendia sobre as pessoas, sobre as informações, o conhecimento das pessoas que já haviam passado. Tudo isso se aprendia a partir da conversa com os mais velhos, né? A televisão ela trouxe esse problema, onde as pessoas mais jovens ela se sente mais próximo de alguém na televisão do que de alguém que está dentro da sua própria casa, né? E aí um dos problemas disso é que nós temos vários jovens, crianças, que sabem o que está acontecendo com a Anitta, com
qualquer outro ator, atriz, artista do momento e não sabe o que está acontecendo ao lado da sua casa, não sabe o que está acontecendo na sua comunidade, né? E isso é muito ruim, porque as pessoas vão ficando distantes umas das outras. Uma pessoa não vai tendo a capacidade de ajudar a outra, porque ela nem sabe do problema. E quando ela vai saber, eu estou tão ocupada, isso aí não é comigo, o problema é de quem tiver, né? Então as pessoas vão ficando distantes e inimigas umas das outras, né? Isso é uma das consequências da perca da tradição, né? Dessa tradição que a gente herdou dos povos africanos, de aprender com os mais velhos, certo? Esse é o nosso roteiro de orientação pedagógica, né, dessa semana. Já que no início a gente continua com essa imagem que ela nos ajuda a compreender os reinos e impérios que haviam na África durante o período da Idade Média, que é o período que a gente está estudando. A gente está focando no reino de Gana, Mali, né, Songhai e do Congo, né? A gente também já viu um pouco sobre esses reinos. Vimos aqui o reino de Gana, como era que o rei costumava pensar, né? Valorizava muito mais ter súditos do que ter terras, né? O importante era ter súditos, porque os súditos pagariam os tributos, eram obrigados a servir em período de guerra. O reino do Mali, após a conquista do reino de Gana, se transformou no reino mais rico do mundo, né? A gente viu que se estabeleceu como principal produtor de ouro do mundo, mas as pessoas viviam também mais simples. Viviam também da agricultura, da pesca, da criação de animais, comércio. Nós temos aqui uma imagem da arquitetura africana, que a gente viu que tem por base o adobe, né? A argila, o barro, juntamente com a palha, que a gente conversou também e viu que de que forma isso influenciou na nossa cultura. Até hoje nossas casas são de tijolos e barro. Isso faz parte da influência africana, né? Vimos aqui a gente tem um pequeno slide acerca do reino de Gana, com as principais características, como nós vimos. Além do reino de Gana, a gente viu também o reino do Mali, né? Aqui uma imagem de Tombouctou, né? Uma basílica, que é um templo religioso muçulmano. É como se fosse uma igreja para um católico ou um evangélico, né? Nós também temos as características do reino do Mali, a questão econômica, né? Agricultura, comércio de pele de animal, ouro, marfim, couro, e principalmente o ouro, né? Grãos como noz de cola, pimenta. E temos também a definição dos griots. Quem são os griots, qual a importância deles na sociedade africana e também influência na nossa sociedade, né? E eu gosto sempre de destacar as consequências da perca dessa tradição. Como eu já falei, nós temos muitos jovens hoje que conhecem muito mais sobre as pessoas que passam na televisão do que as pessoas que vivem perto dele, na comunidade. Então é um jovem que não vai ter como... ele não tem consciência da vida dele, né? Ele vive muitas vezes em um mundo de ilusão, porque ele vive no mundo da televisão, da fantasia, da rede social. Quando ele for se deparar com a realidade, a comunidade dele, os problemas da comunidade, da família, muitas vezes vai ser um choque, né? E isso traz problemas para a mente, para as emoções, certo? Então fica aí a nossa... desde o início, né, desse ano que eu venho chamando a atenção para isso. E por último, nós temos a nossa atividade, né? A gente vai focar da página 52 até a 56 e temos 3 questões para copiar e responder. Tio, só responde? Não, copia e responde. Porque se você só responder, quando você vier olhar a resposta, você não sabe por que você fez aquilo. Então, copia e responde, tá bom? E agora a gente vai para o grupo continuar lá.